Bom dia, boa tarde, boa noite aí, oitavo ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai resolver as questões da página 105 e 106. Então, peço aí para você abrir o livro, responder essas questões, certo? E aí você dá play na aula e continua assistindo e acompanhando aqui comigo a resolução das questões, certo? Vamos lá para a primeira questão. As estações do ano variam conforme a exposição aos raios solares. De acordo com o movimento orbital da Terra, qual o movimento responsável pelas estações do ano e como ele ocorre? Bom, expliquei na aula que estações do ano está relacionado sempre à translação, certo? Então, qual o movimento responsável pelas estações do ano vai ser a translação, certo? As datas que marcam o início das estações do ano determinam também a maneira e a intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de translação, que dura 365 dias e 6 horas. Certo? Também expliquei que essas 6 horas elas são somadas, certo? Durante 4 anos. E aí no quarto ano específico, que é chamado de ano bissexto, vão ter 366 dias, porque fevereiro, durante 3 anos, vai ter 28 dias, e no quarto ano, né, no ano bissexto, vai ter 29 dias, certo? Esse método é usado desde a antiguidade aí pelos gregos. Eles também realizavam dessa mesma forma, certo? Vamos estudar mais sobre o ano bissexto? Aqui nesse artigo do Brasil Escola que a gente vai estudar agora sobre o ano bissexto, certo? Ele diz o seguinte: o ano bissexto acontece a cada 4 anos e tem duração de 366 dias, diferentemente dos demais anos que têm 365 dias. E a inclusão de um dia ela foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra. O movimento de translação vai ser o tempo que o planeta leva para dar a volta no Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, certo? Só que comumente esse valor é arredondado para 6 horas, certo? E essas horas que ultrapassam os 365 dias, elas são compensadas a cada 4 anos, no dia 29 de fevereiro, certo? E o ano bissexto ele foi adotado lá na ditadura de Júlio César, 50 anos antes de Cristo, lá na Roma Antiga, para ajustar o ano civil ao ano solar, certo? No entanto, a escolha desse dia, né, do dia 29 de fevereiro, ela a cada 4 anos só passou a vigorar em 1582, com o chamado calendário gregoriano. Ó, como surgiu o ano bissexto? Bom, uma lenda dizia que o primeiro calendário romano tinha sido criado por Rômulo, o fundador de Roma, e contava com 304 dias divididos em 10 meses. Posteriormente, o sucessor de Rômulo, Numa Pompílio, ele criou um calendário em que o ano era composto por 365 dias, acrescentando-se 2 meses à contagem. E o calendário romano ele passou a ser tanto lunar quanto solar. E teve a adoção de um mês extra, né? Chamado de menses intercalares, a cada 2 anos, para que houvesse o alinhamento com o ano solar, no modelo instituído por Numa Pompílio. O ano começava em março e terminava em fevereiro, certo? E cada mês, era dividido em 3 períodos, que eram chamados de
calendas, nonas e idos. Calendas eram os primeiros dias do mês, nonas era o meio do mês e idos eram os últimos dias do mês, certo? Também teve outro calendário muito importante chamado de calendário juliano. Séculos depois dessa história em Roma, com a diferença entre o calendário da época e o ano solar, um ditador romano chamado Júlio César, ele solicitou aos astrônomos Sosigenes, Sosigenes, que encontrassem uma maneira de diminuir essa disparidade entre o calendário que eles utilizavam e o calendário solar. Logo, esse astrônomo aí, Sosigenes, ele baseou no calendário que foi adotado pelos egípcios e definiu 365 dias regulares e um dia adicional a cada 4 anos, criando assim o chamado calendário juliano, né? Que é o calendário que a gente usa bem parecido até hoje. E o calendário juliano dividiu os 365 dias em 12 meses e, por não ser uma divisão exata, alguns meses ficaram com 30 dias e outros com 31 dias. E algumas regras elas foram definidas pela astronomia e também foram adotadas. Como? Cada mês ele abrange as 4 fases da Lua, certo? E com o fim da adoção dos anos intercalares, o primeiro e último mês do calendário juliano, eles passaram a ser janeiro e dezembro, respectivamente, né? Além disso, as estações do ano, elas passaram a ter datas definidas para o início e o fim, que são sempre o 8º dia antes do início dos meses de abril, junho, outubro e dezembro. Agora nós vamos ver um pouco sobre a origem do termo bissexto. Com a contagem dos dias, era feito também de forma regressiva. Faltavam 3 dias para as calendas. Por exemplo, o dia adicional do ano bissexto ele foi incluído em fevereiro, conforme a determinação de Júlio César, que diz o seguinte: ante dies bissexto calendas martias, que significou em latim repetição do sexto dia antes das calendas de março, ou seja, calendas é o início do mês, antes do começo de março, repetindo o dia 24 de fevereiro. Daí a origem a palavra do bissexto, né? 2 vezes 6. E por que normalmente fevereiro tem uma quantidade menor de dias? Lá após a morte de Júlio César, o Senado romano ele decidiu homenagear o imperador, alterando o nome do mês Quintilis, que tinha 31 dias, para Július, chamado de Júlio. Posteriormente, a fim de homenagear o imperador César Augusto, o mês Sextis passou a ser chamado de Augustus, que é conhecido hoje como agosto. Porém, esse mês possui apenas 30 dias, e para que ambas as homenagens fossem igualadas, decidiu-se acrescentar um dia em agosto. E para se acrescentar um dia em agosto, a solução foi retirar um dia do mês de fevereiro, que já tinha uma data a menos por conta da repetição em anos bissextos. Assim, fevereiro ficou com 28 dias em anos comuns e 29 com a repetição do dia 24 em anos bissextos. O calendário juliano, tido aí pelo ditador romano Júlio César, foi adotado, mas ainda havia uma diferença de 80 dias em relação ao ano solar. E para solucionar o problema da contagem, Júlio César determinou que o ano de 46 a.C. tivesse 455 dias, o que rendeu o período chamado de Ano da Confusão. Também existiu aí o calendário gregoriano, aí, que é o calendário mais semelhante ainda ao que a gente tem hoje, que lá em 1582, o Papa Gregório VIII
fez mudanças para que a diferença entre a duração do ano e o calendário fossem minimizadas. E ele criou um calendário que ficou conhecido como Gregoriano, e é o que utilizamos até hoje. A reorganização das datas mudou o dia adicional dos anos bissextos de 24 para 29 de fevereiro. E além disso, assessorado pelo astrônomo Christopher Clavius, o Papa determinou que o dia posterior a 4 de outubro de 1582 fosse 15 de outubro. Essa supressão, essa diminuição de dias, que ficou conhecido como dias que nunca aconteceram, ou dias perdidos, diminuindo a diferença de 11 dias que havia sido gerada desde o período juliano. E aí o calendário foi ajustado. Certo? E aí, como são calculadas os anos bissextos? O primeiro cálculo dos anos bissextos ele foi definido no período juliano. O astrônomo responsável definiu que um dia fosse acrescentado ao mês de fevereiro a cada 4 anos. Após a morte de Júlio César, nem todos os anos bissextos foram de 4 em 4 anos. Alguns ocorreram a cada 3, o que gerou um excesso de dias. Para contornar o excesso de dias criados pela contagem incorreta, o imperador Augusto César determinou que entre 12 a.C. e 8 a.C. não houvessem a presença dos anos bissextos no calendário juliano. E com a mudança para o calendário gregoriano, adotou-se o cálculo de que anos bissextos seriam os divisíveis por 4. E para evitar mais diferença com o ano solar, a conta incluía que os anos terminados em 00, múltiplo de 100, não seriam bissextos, se o resultado da divisão por 400 fosse exato. E o cálculo foi o seguinte: o ano é divisível por 4 quando é possível dividir duas dúzias por 4. Por exemplo, 2020. O 20 é divisível por 4, que dá 5. Ou seja, 2020 é um ano bissexto. Com isso, os próximos anos bissextos divisíveis por 4 serão 2024, 2028, 2032, 2036, 2040 e 2044, 2048 e 2052. E nos anos terminados em 00, o ano de 400 foi um ano bissexto e o ano de 500 não foi um ano bissexto. Certo? E agora o próximo ano bissexto terminado em 00 será 2400. Certo? Uma história muito interessante, né? Bom, vamos agora para a segunda questão. Diferencie equinócio e solstício. E, em seguida, informe quais estações ocorrem em cada ocasião. Isso é bem difícil. Equinócio vai ser o momento de translação da Terra ao redor do Sol, em que os dois hemisférios, que eu expliquei para vocês, hemisfério sul e hemisfério norte, vão receber a mesma quantidade de luz, como na primavera e no outono. Já o solstício vai ser o momento de translação da Terra ao redor do Sol, em que um dos hemisférios vai receber maior quantidade de luz do que o outro. E eles vão estar no verão e no inverno. Certo? Terceira questão. Indique a estação do ano que está ocorrendo em cada mês, apresentado abaixo. Em janeiro, eu vou ter no hemisfério norte inverno e no hemisfério sul verão. Em novembro, eu vou ter no hemisfério norte outono e no hemisfério sul primavera. Em maio, eu vou ter no hemisfério norte primavera e no hemisfério sul outono. Em junho, eu vou ter no hemisfério norte verão e no hemisfério sul inverno. Vamos repetir? No hemisfério norte, em janeiro, eu vou ter o inverno. No hemisfério norte, em novembro, eu vou ter o outono. No hemisfério norte, em maio, eu vou ter a primavera. E no hemisfério norte, em junho, eu vou ter o verão. Já no hemisfério sul, em janeiro,
eu vou ter o verão. Em novembro, no hemisfério sul, eu vou ter a primavera. Em maio, no hemisfério sul, eu vou ter o outono. E em junho, no hemisfério sul, eu vou ter o inverno, certo? Quarta questão. Quais as consequências do movimento de rotação no nosso cotidiano? O movimento de rotação vai dar origem ao dia e à noite. E esse movimento nos dá a impressão da passagem do tempo e possibilita a determinação dos diferentes fusos horários a partir da posição longitudinal dos lugares. Vamos reler essa questão aí? Quais as consequências do movimento de rotação no nosso cotidiano? Bom, o movimento de rotação, o que ele é mesmo? É o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. E ele dá origem ao quê? Aos dias e à noite aqui, né? Rotação dá origem a dia e noite. Translação dá origem a estações do ano. Vou botar aqui abreviado, certo? Rotação dá origem à diferença entre dias e noites. Translação, estações do ano, certo? E esse movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo vai nos dar a impressão da passagem do tempo e possibilita a determinação dos diferentes fusos horários a partir da posição longitudinal dos lugares, certo? Questão 5. A distância do Sol em relação ao planeta Terra varia de acordo com o período do ano. Devido ao movimento da translação terrestre, esses períodos recebem denominações específicas. A distância do Sol em relação ao planeta Terra varia de acordo com o período do ano, devido ao movimento de translação terrestre, certo? A distância do Sol em relação ao planeta Terra. Então, nós vamos ter o Sol imaginem que aqui é o Sol, certo? E nós vamos ter a Terra. Certo? Aqui é S de Sol e T de Terra. O Sol e a Terra vão ter entre eles uma distância, certo? Aqui simbolizado D de distância. E essa distância, à medida que a Terra vai girando, eu vou ter as distâncias diferentes. Por quê? A Terra não vai girar ao redor do Sol num círculo perfeito. Quem lembra aí o movimento? A Terra gira numa elipse, certo? O que é uma elipse? Nós vamos ter, por exemplo, um círculo. E uma elipse vai ser parecido com um círculo, só que não vai ser um círculo perfeito, certo? Então, imaginem que o Sol está aqui. Deixa eu aproximar. Imaginem que o Sol está aqui e a Terra está aqui. Desculpa. E a Terra está aqui girando nessa elipse. Percebam que alguns períodos,
quando a Terra, por exemplo, ela vai estar aqui girando, alguns períodos a Terra vai estar muito próxima ao Sol, certo? Já a Terra está aqui girando, e outros períodos a Terra vai estar bem distante do Sol. Vejam aqui a distância. Não está distante do Sol. A distância da Terra até o Sol é bastante, certo? Em alguns períodos do ano. E essa distância ela varia, ela também vai receber nomes. Os nomes das distâncias são dados quando ela está muito próxima e quando ela está muito distante. Vamos responder a questão? Ó, a distância do Sol em relação ao nosso planeta Terra varia de acordo com o período do ano. Por quê? Porque a Terra gira em torno em forma de elipse, e a elipse vai ter suas extremidades diferentes. Então, às vezes vai estar mais próximo do Sol e às vezes mais distante, certo? De acordo com o período do ano. Devido ao movimento de translação terrestre, esses períodos recebem denominações específicas, sítios. Ó, o momento de órbita terrestre em que o planeta se encontra mais próximo ao Sol é chamado de periélio, certo? Periélio vai ser o ponto mais próximo da relação da Terra. Então, periélio, vou apagar aqui, vamos ver o periélio. Se eu tenho aqui, desenhando para vocês de novo, o Sol e a elipse. Certo? Então, aqui seria o periélio, porque vai ser o ponto mais próximo. Vai ser o ponto mais próximo entre o Sol e a Terra. S de Sol, T de Terra. Certo? Já o extremo oposto é chamado de afélio. Se o periélio é o mais próximo, quem vai ser o afélio? O mais longe. Certo? Então vamos apagar aqui para desenhar o afélio. Tem o Sol, a elipse, certo? E aqui nós vamos ter o afélio, que vai ser o ponto mais distante entre a Terra e o Sol, certo? Vamos agora para a sexta questão. Quantos equinócios ocorrem durante o ano? Em que datas aproximadamente? O que caracteriza o equinócio? Bom, o equinócio ele vai ocorrer 2 vezes por ano e ele é caracterizado como o começo das estações primavera e outono, respectivamente. E ele vai ser próximo ao dia 20 de dezembro e 21 de março no hemisfério sul. No momento do equinócio, o Sol cruza exatamente o equador celeste. Dessa forma, no equinócio de março, o Sol passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. E no equinócio de setembro, o Sol passa do hemisfério norte para o sul.
certo? E aqui a sétima questão. Quantos solstícios acontecem durante o ano? Em que datas aproximadamente? E o que caracteriza um solstício? Bom, ocorrem 2 solstícios no ano. E o solstício vai ser o momento em que o Sol atinge suas máximas declinações sul e norte. Nessas datas, ocorrem os dias mais longos e as noites mais curtas, solstícios de verão. E os dias mais curtos e as noites mais longas é chamado de solstício de inverno. O solstício de inverno ocorre no hemisfério norte, próximo ao dia 21 de dezembro. E o de verão, próximo ao dia 20 de junho. Os solstícios no hemisfério sul ocorrem inversamente aos do hemisfério norte. Verão em 21 de dezembro e inverno em 21 de junho. E agora vamos para a segunda questão, aí na página 106. De acordo com seus conhecimentos, cite pelo menos uma influência da Lua para o nosso planeta. Bom, existe diversos, né? A questão das marés, que são aqueles movimentos de subida e descida das águas. E a influência dessas forças, ela vai variar, dependendo da região terrestre. Quanto mais próxima for a Lua ou do Sol, mais a água será puxada e descida, certo? Então, vou voltar aqui as questões que a gente resolveu. Então, a gente resolveu aqui as páginas das questões 105 e 106. A questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.